Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Fala Deus. Estamos aqui com o nosso segundo convidado, mais do que especial, o evangelista Josney. Tudo bem, Josney? Legal, muito legal. Estamos aí. Muito obrigado por você comparecer aqui. Apresentando novamente nosso querido amigo Gabriel. Salve. E vamos passar a palavra para nosso querido Josney. Se apresente, conte um pouquinho sobre você. Bom dia a todos, vocês que estão nos assistindo. É um prazer poder participar com essa galera mais que especial. Bom, meu nome é Josney Ricardo, eu nasci no dia 9 de 10 de 69, esse ano completo 52 anos. Eu venho de uma família cristã, meu pai e minha mãe, né? Além de serem cristãos, eram músicos, né? Então eu peguei essa linhagem aí de musicalidade do meu pai e da minha mãe. Comecei a tocar na banda da igreja Assembleia de Deus, Prato. E aí depois aprendi a tocar trompete, né? E aí acabei saindo dos caminhos do Senhor. Fui tocar carnaval e... Fazer umas festas. Naquela época, eu fui tocar carnaval com 13 anos. Naquela época não tinha mais esse negócio de juizado de menores, né? Uns 13 anos. Daí agora vocês imaginem, né? 13 anos. Naquela época, vamos supor que eu ganhei ali R$3.000 para tocar o carnaval, né? Eu fiquei doido. E acabei me afastando da igreja e comecei a tocar carnaval. Depois a gente montou uma banda aqui em Telemaco, chamada Banda Face Oculta. E fomos embora para Curitiba e começamos a tocar na noite, lá em bares, e festas e afins. Mas tudo que o mundo nos oferece é momentâneo, né? Sempre. Porque a gente... É coisa de jovem, de adolescente, né? Os teus olhos crescem com as... E uma coisa que eu falei esses dias para alguns adolescentes, que eu dou aula, é que na minha geração não tinha uma estrutura para adolescentes, né? Como nós temos hoje na igreja aí, os teens, né? Que a pastora Thelma, o Robson cuida. Então na minha época não tinha isso. Então quando eu me deslumbrei com esse mundo, né? Eu acabei saindo da igreja e minha vida foi bem trágica, assim, no sentido de estar fora da igreja. E voltei depois mais velho, mas assim, eu me arrependo de não ter passado a minha adolescência e minha juventude na igreja. Quando eu voltei eu já estava mais velho e tal. Mas graças a Deus estamos aí hoje, louvando ao Senhor e vivos, né? Glória a Deus. E você começou a tocar na igreja com quantos anos? Cara, comecei a tocar na igreja com 11 anos, Nossa. Que foi na banda, Prato da banda. Começou novinho de tudo. Tinha uma banda musical na igreja, né? Banda Heróis da Fé, o maestro Antônio Leonardo. Um abraço para ele, porque eu vou mandar para ele assistir. Ele que me ensinou a tocar prato, né? Não precisa não, você tem que aprender a tocar o prato. E depois aprendi a tocar trompete na banda da prefeitura, aprendi a tocar saxofone e trombone na banda da prefeitura. Então, assim, já venho de uma história de música, né? E, como eu falei, crescendo num ambiente musical, porque meu pai e minha mãe, eles cantavam, eles tinham uma dupla. Então a gente ficava ali, né? Vendo eles cantar e tocar assim. Então a gente cresceu ouvindo hinos, né? Depois, como eu falei, eu desviei da igreja, me afastei da igreja, mas o princípio cristão eu aprendi quando era pequeno, na escola dominical, essas coisas. Sempre teve a base, né? A base, exatamente. Da hora. E, bom, é uma história, cara, que falar de Josney, a primeira coisa que pensa é sobre música, igual você falou, você já nasceu num berço musical. E essa é uma primeira pergunta, assim, desde que você nasceu, você nunca pensou, você já nasceu pensando, cara, eu vou querer aprender a tocar esse instrumento, vou querer crescer nessa carreira musical, ou você pensava em seguir para outro caminho? Cara, na verdade, na minha época de criança, as informações eram raras, né? Uhum. Então o que acontece? Você não tinha essa ideia, porque hoje uma criança de 4, 5 anos já, tipo assim, vê na televisão, já tem essa... Né? E na minha época, assim, a gente nem tinha televisão, né? A família pobre, então meu pai foi comprar televisão, eu era mais velho. Mas assim, eu comecei a querer tocar na igreja e estar mais envolvido, eu já tinha uns 10, 11 anos, já era mais velho um pouco aí dessa... Que daí já vinha da linhagem, né? Daí porque quando eu era mais novo assim, eu ia na igreja e queria só ficar brincando, eu não tinha essa noção de... Criança, né? Criança. Criança sempre. Desde pequeno, seus pais te motivavam, assim, pra seguir nessa carreira de tocar, aprender instrumento? Exato. O meu pai é falecido, minha mãe é falecida, né?
Então eu sempre falava, tem que aprender a tocar um instrumento para ajudar na igreja, pra aprender. Sempre dava aquela incentivada. Sempre aquela incentivada. Então sempre assim, né? Só que também não tinha o que tocar, né? Até tem uma história que eu queria contar para vocês. Teve uma época que eles foram dar aula para iam pegar 5 meninos para dar aula de bateria. Na igreja que eu fazia parte, né? E quando eu cheguei lá, eu era o sexto. Da bateria. E aí o cara falou assim, né? Falou, tipo, eu não faria isso. Porque uma criança um menino de 9, 10 anos ainda, né? O cara falou assim, olha, puta, já chegaram os 5 aí. Né? Vai ter que ficar pra outra leva, tal. E daí eu não consegui aprender bateria. Só que aconteceu, depois eu aprendi bateria e o cara que dava aula para as crianças, eu dei aula para ele depois. Depois eu já estava com uns 18, 19 anos, aí eu tinha voltado em Curitiba e ele queria aprender uns ritmos novos e tal, e eu acabei dando aula para ele, né? E por isso a gente não pode desprezar as pessoas que estão às vezes ao nosso lado, porque em um futuro próximo ele falou assim, olha, rapaz do céu, quem imaginaria que hoje você ia dar aula para mim? Então, tipo assim, a música ela foi fluindo na minha vida, e a gente respira música, né? Eu acho que sem música, assim, quem toca sabe disso, né, Gabriel? Né, Arthur e o restante do pessoal. A música, ela nos faz a gente, parece que a gente viver melhor, né? Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas a definição de música universal música é uma das mais belas artes que mexe com os nossos sentimentos por meio de sons. Nossa. É uma definição universal. Se você for lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, essa é a definição. E é verdade que a música ela mexe mesmo, né? A música ela tem um poder assim, você pode ver, você está num lugar e está tocando um som, né? Não estou dizendo, pode ser um som não cristão, tal, e o teu pé ele é automático. Ele já entra no ritmo. Você entra no ritmo tal, e se for, e tanto que às vezes é até comentado sobre a influência da música na vida das pessoas, e é verdade. Sim. Tem músicas que a influência, músicas seculares que a influência que é negativa, né? Que fala sobre morte, que fala sobre tristeza, que fala sobre traição. E essas músicas elas acabam entrando na cabeça dos jovens, dos adolescentes, e por isso rebeldia. E eu assisti um documentário que fala sobre a música no Brasil, ela está morrendo. Porque as letras dos anos 80, né, que os pais de vocês né, ouviram, né, são diferentes das letras de hoje. Antigamente falava de amor, de paz, de alegria. Eu estou falando disso sobre música secular. Sim. E hoje fala sobre o quê? Sobre subir o morro, comer o trabuco, dinheiro, né, senta até o chão, drogas. Então a música, na verdade, brasileira, né? Ela perdeu essa essência. E até a questão das letras encurtaram, né? Pegam Legião Urbana, que uma música tem 9 minutos com todo um contexto, uma história. Hoje em dia não, você pega uma música de 3 minutos que é 3 palavras repetidas a música toda. É verdade, né? Então a música, e até a música cristã também, né? A gente que é envolvido em música cristã, hoje ela ficou assim mais comercial, né? Sim. Hoje as pessoas vendem o que está na moda. Espírito Santo, então faz música dentro do Espírito Santo e vai tentar vender. Então perdeu-se a essência, né? A gente que é mais raiz, que é mais antigo, perdeu aquela essência de fazer uma letra, por exemplo. Esse dia eu conversei com meu pai, ele falou assim, eu tenho 200 letras, ele falou para mim. Eu falei assim, eu tenho acho que umas 40, eu falei para ele, mas 40 no decorrer de 10 anos, né? Sim. Porque fazer uma letra de um louvor evangélico, ela precisa ter uma inspiração, tem que ter uma história, né? Então não é assim, eu posso fazer uma letra aqui agora, se quiser, mas tipo assim, eu não fui inspirado, eu fiz aqui, fiz uma rima, deu certo, pá. Jesus é bom, ele tem ajudado a minha vida, por isso eu canto, alegre. É simples, mas uma letra onde Deus inspire você, né? Vem, toca. Toca, As músicas que eu tenho, assim, são músicas que são feitas em momentos que eu nem não planejei, entendeu? Eu tenho um CD gravado, né? Aí, que as músicas foram feitas, a maioria das músicas eram de retiros. Tá entendendo? Tipo, vai ter um retiro, aí a gente fazia no retiro, fazia uma musiquinha tal, Coração Quebrantado, O Novo Tempo, foi tudo de retiro. Legal. E aí foi saindo, até que deu várias músicas, né?
Então, tipo assim, músicas, elas, para compor uma música, não adianta falar assim, eu fiz uma música, né, um louvor, né, mas que momento, que hora, precisa haver uma inspiração divina realmente para você poder criar alguma coisa que toque, porque música, ela não pode só tocar a letra ser bonita, né, a letra é linda, né, tem algumas músicas aí que elas mais falam do eu do que do próprio Cristo. Sim. E louvor é só Cristo, é só Deus. Então não tem como eu fazer uma música na segunda pessoa, né? Eu ouvi uma música esses dias e eu até... alguém criticou hoje, mas eu sou assim e é o meu estilo. Eu não gosto de falar você nas músicas. Tanto que eu mudo nas músicas lá. Eu coloco Jesus porque eu acho mais sério. Então eu ouvi uma música que falava assim, um louvor, né? Você mudou a minha vida, eu era triste e agora sou feliz com você. A conotação aí você entende, talvez possa ser de um cara para uma moça, uma mulher, também. Ou de uma mulher para um cara, mas assim, dificilmente você vai entender que foi para Deus. Se você colocar só esse trechinho e soltar para alguém escutar, a pessoa vai falar, uma música romântica. Uma música romântica, né? Assim, então a música realmente ela tem esse poder, né? De mexer com o coração das pessoas. Agora vocês imaginam uma música cristã, né? Aquele culto, né? Ontem nós estávamos numa vigília lá e até o Gabriel estava lá também. Quando eu cheguei, estava tendo dos teens, né? E estava aquele mistério e tal, assim. Então, músicas com letras, né? Músicas que te aproximam mais de Deus, né? Música que fala sobre vingança, porque tem música, né? Que fala sobre vingança, tipo, tem sabor de mel. Uma música que fala sobre vingança. Eu não tenho nada contra a pessoa que canta, tem gente que gosta, mas eu particularmente não cantaria uma música porque a visão da música não é adorar a Deus. E todo louvor ele tem que ser para levar você mais próximo de Deus, não para você tipo assim se vingar do teu irmão. Você não me ajudou, então você vai ver o rico. Entendo que eu não tenho nada contra essa música, não cantaria, não canto. Mas assim, é uma letra que ela não te aproxima mais de Deus. Ela o que faz? Faz até você ficar orgulhoso. Né, não? Sim, você fica... Você vai ver eu, né? Vai ver eu lá em tipo cima, assim, a música precisa ser cristocêntrica. Cristo deve ser o centro. Passou disso, não é um louvor. Aí pode ser uma música normal, né? Senão você acaba perdendo foco. Né? As igrejas hoje, e a nossa igreja, nós temos aí uma ideia de trabalharmos com... graças a Deus que todo mundo está na visão, mas eu conversei com um dos líderes da PIB e todas as músicas são passadas pelo crivo, né? Dos pastores. Né? O que você vai cantar? Porque às vezes você está cantando músicas que não tem nada a ver com Deus e atrai outras coisas. Sim. Então, de um culto de adoração, de um culto, seja terça, seja domingo e tal, você tem que cantar cânticos que façam o que? Atrai a presença de Deus naquele lugar. Sim. Porque às vezes Deus olha e fala assim, puxa, mas eles estão cantando aqui, mas nem é pra mim. Não é pra mim. Tinha uma música antiga também, que esse dia até eu fui num debate numa igreja, que fala, Renova é o nome do cântico. Renova-me. E no refrão fala assim, Senhor, eu quero ser como tu. Olha que ousadia, né? Eu quero ser como tu, né? A pessoa que fez, ela não entendeu o peso de querer ser como Cristo. Sim, o peso que estava ali. Falar assim. E as pessoas cantam, né? Sim, cantam, mas não sabem a responsabilidade, né? De querer ser como... A cruz quer carregar. Tipo assim... Então, tipo, tem gente que quer, talvez, a glória de Deus, mas não quer levar a cruz. Né? Então, tem essas complicações aí. Vou tomar um golinho aqui pra... Aproveitando aí, você tocou no assunto que eu achei muito legal, é uma pergunta, momento polêmico, rapaziada. Você falou das músicas circulares, agora nessa nossa... Circulares? Não, música redonda, né? Isso patrocina nós aí. É nóis, Vince. Circulares. Perdão. Mas na nossa geração, nos adolescentes, enfim... Geração atual. Né, no dia de hoje. E essa é uma pergunta que eu tenho para fazer para você. Dentro da igreja, seja nos adolescentes, seja nos jovens, enfim, qualquer rede, você é contra escutar música do mundo? Contra escutar, por exemplo, um sertanejo, um funk, um rap?
É que na verdade música do mundo tudo é são, né? Porque... Tá tudo no mesmo momento. Entendeu, né? O que eu entendo na verdade? Você é fruto do que você ouve. Sim. Você Você carrega é fruto do que você ouve. Você, por exemplo assim, como que eu vou ministrar para alguém se eu tô cheio de coisas que não são de Deus? Sim. Você só vai conseguir ter uma linguagem, e eu falo isso porque muitos adolescentes, muitos jovens escutam essas músicas aí, né? Então, por exemplo, como que você vai passar para alguém o que você não tem? A Bíblia diz assim, ó, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então não existe como e eu não estou falando eu porque eu toco, ou ministro louvor, não. Eu estou falando no geral. Quando você ouve uma música sertaneja, por exemplo, né? Principalmente esse estilo novo, sofrência, né? Que é 50 centavos, 50 reais, essas coisas aí, né? Quando você ouve essas músicas assim, principalmente os adolescentes, né? Esse podcast aqui é um trabalho para a igreja geral, mas os adolescentes estão ouvindo e assistindo. Sim. Principalmente para adolescentes, quando você ouve uma música sertaneja, que é uma música triste, que fala de decepção, perca, vocês são, vou falar uma coisa para vocês, vocês são presas fáceis do inimigo. Porque quando você ouve uma música triste, a tendência é você ficar triste. Sim. Só para vocês entenderem, nos anos 90, aí, final dos anos 90, tinha um estilo chamado emocore. As pessoas eram emo, cabelo assim, vocês eram pequenos na época, né? Sim. Onde as músicas, eu até na época fui ouvir algumas músicas, e as músicas só falavam em tristeza, decepção, morrer, né? Da fim na vida, coisas assim. Então, Fred, respondendo para você essa pergunta, não ouça música secular. Porque a música secular não vai acrescentar nada na tua vida. Né? Então, se você tem esse costume de ouvir música secular, não ouça. Procura. Nós temos aí tantas. Eu tenho um aluno meu que o pai dele gostava de Iron Maiden, Metallica, AC/DC, essas bandas de heavy metal. Sim. Eu falei para ele, chega aqui, meu irmão. Fiz uma playlist para ele de bandas gospel. Que tinha o... Ele do Fugir 3 ainda eu acho assim que é mais leve do que as que eu passei pra ele, umas bandas americanas. Passou Não, tem várias bandas. Então, tipo assim, por que eu ou você vai ficar ouvindo, vamos colocar aí sertanejo, quem que tem... Gustavo Lima, por exemplo, né, que é uma pessoa... Marília Mendonça, sofrência. Por que eu vou ouvir sofrência se eu posso beber da fonte, que é ouvir a palavra de Deus através do louvor, me fortalecer, né? São coisas do dia a dia. Então, eu não concordo. Sim. Né? Eu prefiro que os adolescentes, os jovens, mesmo assim, igual eu conversei com uma pessoa, né? Aí o cara falou, mas roupa nova tem umas letras bonitas, né? Tipo assim, aí eu pergunto, mas te aproxima de Deus? Se não te aproxima de Deus, não vale a pena. Não. Então a gente precisa ouvir o quê? Coisas que se aproximem de Deus. Porque eu li o texto aqui, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Mas se você não chega a Deus, quem que vai chegar até você? Então, eu não concordo. Eu acho que tem coisas boas que dá pra... eu gosto de hip hop. Nossa, eu tenho um monte. Sabe, inclusive, o pessoal que... tem uma banda chamada Juízo Final. Que até eu mandei pra um cara, o cara era fã daquela banda Red Hot Chili Peppers. E a pegada desses caras de Juízo Final é muito bom. Uma letra bem assim, bem atual, sabe? Bem assim, tipo, refletiva. Sim. Sabe, muito boa. Até quem quiser ouvir, ouça lá, Juízo Final, muito legal. Porque assim, a música, como a gente já falou, ela traz o sentimento pra nós, né? Igual, quando a gente escuta um louvor, a presença de Deus vem. Por exemplo, aquela Aquieta Minha Alma, que é do... Show de bola. Que fala sobre o Salmo dos 42. Da Zoe, né? Isso, da Zoe. Quando você escuta aquele louvor, assim, parece que vem a presença de Deus e traz um sentimento de paz ali e tudo mais, e acalma tudo. Calma. E além de tudo, pessoal, é bom entender que a presença do Senhor não é só no momento do louvor na igreja. Sim. Esses dias eu postei lá no grupo do Geração Davi e falei o seguinte: existe uma lenda, né,
é que o momento de adoração é aquele momento que antecede a palavra, né? E na verdade está todo mundo errado. Porque a adoração, ela é um todo. É um conjunto. Então quando você começa o culto, você está adorando, meu irmão. Saindo da sua casa, você já tem que estar adorando. Exatamente, só que as pessoas não entendem. As pessoas ficam esperando aquele momento depois da oferta, e a maioria das igrejas faz isso, para poder, tipo assim, não, cara, já tem que chegar junto. Por quê? Porque a diferença, né? Então o que acontece? A gente sempre começa celebrando a Deus. Uhum. Celebrando, já está adorando. Então espera aquele louvor lento. É esse momento que você... Não, então... E outra coisa que eu bato na tecla e falo isso. Não é só na hora do culto que você pode sentir a presença de Deus. Né? Tem cara que tipo assim, não, eu só consigo lá. O Gabriel tá ministrando, eu consigo, entendeu? Não. Eu preciso sentir a presença de Deus na minha casa. Né? Eu ligo lá, vou ouvir Aquieta Minha Alma, ou vou ouvir Vem Neste Lugar de José Ricardo lá. Isso. Coração quebrantado. Aí eu vou ouvir, quando eu começo a ouvir e abro meu coração, né, isso aí chama-se intimidade. Sim. Né? Mas como é que você vai ter intimidade? Ouvindo o que é de Deus. Sim. A todo tempo você tem que estar numa busca constante, né? Se você não para você conhecer uma pessoa, você tem que conversar com ela, começar a sair junto, tudo mais, conhecer. E assim com Deus é a mesma coisa. Tem muita gente que chega no culto e fala assim, hoje, no louvor, eu vou quebrar tudo, vou chegar perto de Deus, meu Deus. Mas não, cara, se não chegar na hora do culto, mas se não tiver um preparo em casa, não tiver uma intimidade com Deus em casa, não adorar Ele no secreto, não vai adiantar. Não, você pode fazer, na verdade, sim, é bem verdade que nós, como ministros de louvor, e que estamos ali na frente, nós temos que ter uma vida constante com Deus, né? Mas não depende do que eu vou cantar para você receber a presença de Deus ou sentir a presença de Deus. Depende de você. Pode até não ter louvor às vezes. Não, às vezes não. E a presença vem. Não, assim, o problema são que as pessoas vão na expectativa do que vai ser tocado na igreja. Sim. Já vai pensando que, será que eles vão tocar aquele louvor? Nossa, tava hoje? Pensando naquele com muito louvor. Esse aqui é mais espiritual, esse aqui, entendeu? Esse negócio de mais espiritual, menos espiritual, né? Não. Para você poder sentir e receber a presença da glória, você tem que estar aberto para isso. Sim. E não é no domingo na hora do culto. E sim o que é? Durante a semana, todos os dias. Sabe? Segunda-feira, agradeceu a Deus, orou a Deus, buscou a Deus. Então, é uma preparação. O domingo, né? Você durante a semana só falou com Deus. Orou, cantou louvor, no domingo você vai para o culto para ouvir Deus falar com você. Então, esse conceito que as pessoas precisam entender. E o louvor, ele está muito além do violão, bateria, guitarra. Nós podemos fazer um louvor sem violão, sem nada. Só uma voz. Porque o que na verdade, eu falei esses dias para um menino, o que chega na presença de Deus? O que vai tocar a presença de Deus? Não é ali que está tocando, é o que está no teu coração. Sim. Então, na verdade, Deus ele nem vai olhar e falar assim, puxa, Fredão toca muito teclado, eu vou descer agora e vou... Mano, não. Nossa, esse vocal aqui, esse pessoal aqui, não, nada disso. Né? Por que ele manifesta a glória dele? O louvor está ali, ó. Mas o que vai chegar primeiro diante de Deus é o coração, é o que você tem no seu coração. Sim. Tá entendendo? Então não adianta, você pode cantar, Gabriel, 15 louvor que fala sobre o Espírito Santo, presença, glória. Mas se você e as pessoas não estiverem preparadas para isso, eu li um artigo um dia que moravam duas fazendeiras, acho que vocês já leram sobre isso. Duas fazendeiras. E uma não gostava. Uma não gostava da outra. Certo? Uma das fazendeiras. E ela foi no seu curral lá, encheu de coisas, e só coisa que não prestava, e mandou para a mulher. Né? Mandou para aquela mulher, para a vizinha. Sim. A vizinha, como era outra pessoa, tinha outra visão da vida, foi no jardim, lavou aquela cesta, foi no jardim, colheu flores e mandou de volta. E colocou assim, ó, cada um daquilo que tem. Nossa. Então se e é até engraçado a gente falar isso, né? O cara fica o domingo inteiro, né? Globo Esporte, Esporte Espetacular,
temperatura máxima, né? Acho que é isso. Eu não assisto televisão, não porque eu não acho, mas eu não acho graça mais. Domingo legal. Domingão no Faustão, domingo legal, aquelas coisas lá. Daí chega no culto, 7 horas, e daí a mensagem estava fraca. Louvor estava sem graça. Louvor estava sem graça. Os músicos não estavam muito bem. Acho que os músicos estão em pecado. Eu já vi falar isso. Acho que os músicos estão em pecado. Sempre, né? Sempre culpa os músicos, né, cara? E o músico ali jejuou, orou, mas tem coisas que assim, não me entendo mal, que nem Deus pode fazer pelo cara. Sim. O cara, a vida é igual eu falo assim para alguns jovens, né? Eu nunca houve uma geração tão fraca assim como essa de hoje. Eu vejo vocês, louvo a Deus para vocês porque estão aí, e até o Gabriel falou, não, hoje tá corrido, eu vou sair daqui, tal. Até falei pro Arthur, onde que é o teu quarto aqui, Arthur? Arthur mora no nosso estúdio. Onde as pessoas, elas gostam só do louvor. Sim. No louvor, planta bananeira, chora, a hora da palavra, fica no celular, né? Vai no banheiro, 40 minutos no banheiro. Fica lá de papo, né? Tipo assim, é interessante que tem um fenômeno, né? Na mensagem, que a hora que o cara começa a pregar, a bexiga fica fraca de todo mundo. Então uma galera que precisa buscar mais a Deus, mas a busca não é só na hora do culto. Uhum. A busca é na casa. Todos os dias. Então, eu tenho alguns alunos assim, que estudam comigo, daí às vezes são 2 irmãos, um entrega o outro, né? Treinou agora, 1 hora antes para vir para aula. Tem gente que é assim, ele ora 10 minutos do culto e daí fala assim, Deus fala comigo. Tá no carro indo pro culto, Deus, tô dirigindo que vai hoje eu quero tal. Mas assim, na verdade, Deus quer falar com a gente, todos os cultos. Sim. Mas eu preciso buscar, eu preciso ser íntimo, eu preciso estar orando, durante a semana, né? Aí eu consigo, vou na igreja e com certeza Deus vai falar comigo. Agora você chega lá com a mente poluída, jamais. Chega lá, o Corinthians perdeu, já chega triste. O Corinthians perde todo dia, daí não tem como. Então o cara precisa, né, se alinhar. E eu acho assim que os últimos dias têm sido dias de alinhamento com Deus. Amém. Eu acho que até assim, eu preguei no Firmando a Rocha, esse Covid ele veio para alinhar as pessoas. Ele veio para você se posicionar. Sim. Tem que se posicionar. Ou eu sou cristão ou não sou cristão. Então hoje, como que os adolescentes vão influenciar outros adolescentes? É se posicionando. Sendo referência, né? Eles vão olhar para nós, e até nós como mais velhos, né? Eles vão olhar para nós e vão falar assim, não, puxa, o que acontece com você que você é diferente? Você não bebe, você não fuma, você não vai em balada, você não vai aquilo, e você é diferente. E vive feliz. Essa essência que precisamos passar para eles. Legal. Cara, muito legal saber dessas histórias, e isso é uma parada que a gente pensou quando a gente teve a ideia do podcast, que a gente toda vez conhecer um pouquinho mais as pessoas, obviamente, mas também passar o aprendizado para vocês que estão assistindo aí. E cara, cada pessoa que vem aqui eu tenho certeza que tem uma história muito legal para contar, e cada história tua, né, de ficar de cara mesmo, porque tipo, a nossa geração é uma geração muito fraca mentalmente, assim, sabe? Muito dependente de momentos, talvez, que nem você falou do culto. Eu falo por nós mesmos, a gente talvez era muito dependente do encontro. Quando a gente ia antes do encontro que a gente jejuava, antes de ir pro encontro que a gente orava. 40 dias, da preparação do encontro que a gente, nossa, isso na verdade. Alfredão, a nossa igreja, a gente foi jovem na igreja, né? Eu, Elifas, Adriana, Pastor Jean, Daniele, Vanessa. E nós, cara, assim, a igrejinha era pequena, nós éramos em 10, 12 jovens, assim, tanto que quando a gente fazia retiro na igreja, a igreja inteira, para poder ter um número, acabava o culto e tal, né? E assim, e hoje, assim, quando eu olho para essa galera, vocês aí, né, os filhos dessas pessoas empenhados na igreja, eu fico muito feliz, muito alegre, porque eu vejo que o legado
né? Do teu pai, né? Da tua mãe, do casal Elifas e Adriana, mais do Elifas, né? Que é mais empenhado que a Adriana, né? Que deixaram com seus filhos, né? Indireto. O legado do irmão Edson, né? O legado do pastor Jean, eu fico feliz por isso, né? Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês, talvez vocês não imaginem. Nós somos eu, o Vanderlei Betim, nós somos os precursores desse movimento de louvor nas igrejas aqui em Telêmaco. Eu até vou contar uma história assim para vocês, temos tempo para contar, né? Todo tempo. Fica à vontade. Quando começou esse movimento gospel, apareceu a Oficina G3, essas bandas, nós montamos uma banda aqui em Telêmaco. 1992, cara. Nossa. 1993. E aí o que acontece? Até aquele momento nas igrejas, tinha grupos assim que cantava 10, 15, sabe assim? E nós montamos uma banda. Eu, o Vanderlei, o Fifo, que é pastor, que está na Inglaterra hoje, o Kiko, que é pastor na PIB e tal. Montamos uma banda chamada Banda Alto Preço. E fizemos uma divulgação. E ali onde tem a Monte Carlo, ali do lado da Pernambucana, não tinha nada. Não tinha nada. E nós divulgamos, pegamos uma carreta, pense bem, 93, luz, fumaça, era assim, coisa de outro mundo, assim, para as igrejas. E divulgamos cartazes e tal, e fomos no rádio, cara. Dia 22 de dezembro, você imagina como é que não estava a avenida? Nossa, lotada. Conseguimos fechar a rua ali, daí o povo subia no Boticário, nós pegamos ali aquele lado. Então lotou, gente com Bíblia, e falando meu pai eterno. É assim, cara. E daí, ninguém tipo conhecia da música gospel, assim. O pessoal conhecia os hinos da igreja, né? Mas assim, esse gospel. E nós começamos a tocar uma música chamada Johnny, do Cates Barnea. Extra. Mas olha, galera, começamos a tocar, ela começa assim, né? A gente entrou assim, né? E o cara, com vocês, a banda Alto Preço e tal. E eu só cantava. E quando nós entramos, assim, fumaça, luz assim, bicho, metade da galera foi embora. Metade já desistiu já ali. Não, esse negócio não é imagina. Mundo todo pra fora. Será de Deus fumaça? Quando começamos a tocar, saiu a outra metade. E ficaram assim uns gatos pingados ali, a galera mais jovem, né, cara, né, cara? O meu pastor, né, o pastor Pedradão, ele chamou eu na segunda-feira, falou, ô José. Como assim? Poxa, você é um líder da mocidade, agora você vai rock, luz, tal. Mas a gente conseguiu quebrar esse preconceito e depois tocamos mais vezes e realmente engrenou. Então, quando eu falo dos precursores, somos nós. Esse louvor que vocês fazem hoje, nós que fomos os primeiros a fazer nas igrejas. Sim. Porque o que acontece? Como eu falei, era mais grupo, né? Na igreja tinha um grupo chamado Grupo Água Viva. Que tipo assim, 40 cantor. Quando ia cantar na igrejinha, quando ia cantar na igrejinha assim, aquela galera. Mas aí quando começou esse movimento do louvor, porque esse movimento desse louvor espontâneo começou em 1990. Toda essa geração vem depois dessa galera. Sim. Quem foram os primeiros? Foi o Ademar de Campos, Alda Célia, Ludmila Feber, né? E assim, Koinonia, Comunidade, Zona Sul, essas bandas que começaram. Sim. E a gente começou a ouvir essas bandas e começamos a implantar na igreja, porque antigamente era assim, era como hino avulso. Vamos louvar o Senhor. Cantava e todo mundo sentava. Né? Então nós somos os precursores aí desse movimento. Não, assim, eu não me orgulho disso porque aprove nós fazemos, né? Sim. Mas assim, fomos nós. A igreja presbiteriana, depois a Brasil começou a fazer também, nós, aqui como igreja e tal, e hoje todo mundo faz, né? E no começo vocês eram muito criticados por causa disso? No começo eu era criticado, porque assim, tinha pessoas, inclusive na nossa igreja, que elas falavam assim, mas por que falar no meio do hino? Tipo, esse momento espontâneo, né? Tá? Mas por que vocês falam assim, né? Por que vocês só não cantam, né? Mas graças a Deus que a nossa igreja, assim, ela sempre teve um passo à frente, graças a Deus, assim, né? Pastor Pedro Adão, que foi pastor, foi nosso pastor, depois o pastor Abraão, né? E o pastor João, que sempre estava lá, sim, na verdade, né? Sempre estava lá, sempre... quando não era pastor, depois que foi não era pastor, sempre apoiou a mocidade, a galera. Então, tipo assim, a coisa fluiu de uma maneira boa. E hoje, graças a Deus, quando a gente olha para trás e vê como está hoje, maravilha. Benção, né? Pois
mudou muita coisa. O louvor, na verdade, vai sempre mudando aos poucos. Pode ver. Todo ano parece que muda algum estilo, algum jeito. Galera nova. Antes não tinha iluminação, agora tem. Fumaça, igreja da parede preta. Ao vivo, e na verdade, assim, né, pessoal? Essa iluminação, a luz não está nem ligada com a espiritualidade. Sim. Não tem. Não tá. Não, a gente não tá, não, porque a luz apagada, com a presença vem. Não é isso. Não é isso. Eu conversando com uma pessoa por que a igreja tem igrejas pretas pintadas, né? Horrível, não. Porque é o seguinte, a igreja mais escura, a pessoa se sente melhor. O cérebro da pessoa fica melhor. Porque se você vai numa igreja que a parede é branca, o púlpito, não tenho nada contra, meus queridos que estão aqui assistindo. Estou falando com relação a nós, Sim. a nossa igreja. O púlpito, né? Imagina, o púlpito tem aquele desenhão de uma paisagem, né? É legal. Mas às vezes você fica prestando atenção na paisagem e esquece de prestar atenção na pessoa que vai falar, na pessoa que vai ministrar. Então, a luz ali na igreja é mais para essas pessoas ficarem mais... Porque tem gente que é tímido, né, cara? Sim, entendeu? Tem gente que então não se é. a luz estiver acesa, a pessoa fica não é, não, porque os caras colocam luz porque daí a presença vem mais fácil. Não. É longe disso, né? Então não tem um mistério sobre isso. É mais para ajudar. Até também igual a gente que transmite culto para poder alcançar mais pessoas, se não tiver uma iluminação adequada, a pessoa não consegue assistir. Na transmissão com o Douglas lá, quando, assim, que ela tinha aqueles pano branco lá no fundo lá. A câmera ficava tudo, tipo, desequilibrado, assim, uma parte preta, uma parte branca. Quem tá assistindo pelo vídeo, assim, fica tudo, tipo, presta atenção nas cores lá diferentes. Começa a prestar atenção em outra coisa, ao invés... E além de que, né, até alguns anos atrás, qual que era a visão de igreja, né? Aquela coisa igreja mesmo, né, assim, tipo, Sim. Você pensava em igreja, desenha uma igreja, você já fazia janelinha e tal, né? Hoje já não, né? Hoje... A igreja, além de que a igreja somos nós. Essa parte material aí é templo, né? Templo. Então, tipo assim, ele não pode se cheio de coisa para... Não, o que é o centro da igreja? É Cristo. Então a pessoa vai na igreja, igual a nossa igreja do CBA. A gente está investindo e está reformando porque tem que ser bonito também. Sim. Mas assim, dentro é simples, né? As cortinas, tal. Para a pessoa estar ligado mesmo em quem vai falar e a presença de Deus. É isso que importa, né? Então eu fui numa igreja um dia que não é aqui, entendeu? Quando é fora aqui, que o desenho era uma paisagem, tinha leão, tinha, né? Nada contra, né? Assim, e o cara que foi pregar com terno meio florido, entendeu? Então, tipo... Entrou na paisagem. Aí você... O cara faz parte tal, então... E tem pessoas que não... Viu? Tem pessoas que ela não consegue, assim, tipo... sem dar risada, sem olhar, então... É o pastor Luiz. Entendeu? Tipo assim... Eu seria uma dessas pessoas que dá risada. Então a gente tem que entender que a igreja é isso, né? É coisa mais simples, né? Assim, Sim. Um bonito simples. Né? Ó o Gabriel. Ele tá bonito, simples. Não, vem aqui. Agora vem aqui. Você tá bonito e simples. Vem aqui, aparece aqui, ó. Dá um salve. Ó, estiloso. Olha só, cara, estiloso, hein? Barbinha, ó. Ainda bem que não tá com calcinha justa aí, né? A calça decente e tal. Mas igreja é isso, né, queridos? Esse é o novo conceito, digamos, né? Que a gente tem que trazer. Mas, José, você tem quantos irmãos? Eu tenho 4 irmãos. E todos eles na área da música? 4 homens, eu tenho 3 irmãos homens e uma mulher. E todos eles na área da música também? Cara, todos eles. Tem um irmão meu que é pagodeiro. Ele não é cristão, ele mora em Santa Catarina. Gosta de pagode. Toca um carro. Pior que esse não, cara. Esse é magrão. Esse aí não dá pra dizer que esse é bem magrão. Sabe, ele é atleta, jogou. Esse foi jogador de futebol, mas nunca assim... Foi pra igreja algumas vezes, mas nunca se afirmou, nunca foi batizado e tal. Sim. Ele mora em Santa Catarina, ele gosta de pagode. Ele tem o Jimmy, que é o canhoteiro até... O Jimmy, né? Não sei se sabem por que o apelido dele é Jimmy. Por quê? Por causa do Jimi Hendrix. O Jimi Hendrix, que é um guitarrista já falecido, já nos anos 70, ele era canhoteiro. E daí quando o Jimmy começou a tocar violão, canhoteiro, o pessoal falou Jimmy. E ficou Jimmy, que hoje ninguém conhece ele por Juliano. Daí tem o Gisele Café,
Sim. Né, que também canta e tal, e tem a Jaqueline também, que canta e daí tem a família inteira canta, na verdade. A família toda é de música, né? A família inteira canta, então a gente, como eu falei, né, a gente cresceu ouvindo música, né? Ouvindo louvores. Sim. Então a gente, né, até eles tem os sobrinhos que tocam e cantam também, tem uma sobrinha, até cantou comigo esse dia lá. A gente na verdade, elas estão meio devagar na igreja. E eu vou passar o telefone deles pra galera dos tios aí. A minha sobrinha tem 15 anos. E pra galera ligar, fazer uma visita e de repente, né? Porque a gente como tio, às vezes, precisa trazer, fica, né? É meio complicado. E de repente outras pessoas ligando e tal. Então tem o meu sobrinho que tem 20 anos, toca violão, sabe? Canta muito bem. E tem a minha sobrinha, que também canta muito bem. Então a família inteira. Nossa, a família toda ali é um berço ali. Um berço musical. Não, bebeu na fonte, né? Deixa eu contar uma coisa que eu lembrei que me ocorreu que essa fosse batera. Em 1980, né, não existiam bateria nas igrejas. E eu me lembro que eu fui numa igreja que tinha bateria. Bateria, guitarra, né? Sim. E eu me lembro que bem nesse dia, assim, quando as pessoas chegaram na igreja, porque um grupo ia lançar um disco bolachão, e gravaram com bateria tudo. Uhum. E no dia que foram lançar o disco bolachão, estava bateria na igreja e guitarra. Teve gente que foi embora, cara. Nossa. O mundo entrou na igreja. eu lembro que eu tinha 11 anos, né? Foi embora, tipo assim, o mundo entrou na igreja, né? Então esse negócio, porque bateria... existe pergunta, bateria é de Deus ou não é de Deus? Guitarra é de Deus ou não é de Deus? Essa roupa é de Deus ou não é de Deus? Entra uma religiosidade. Então se você for, né, na verdade, se você for analisar, vão mandar todo mundo com roupa de saco, né? Fazer aquelas roupas, porque tipo assim, o tênis que você usa, né? Uma época, teve uma situação aqui na cidade, onde veio um pregador, esse pregador ele era Paquito da Xuxa, se converteu e ele começou a pregar. Você sabe ali onde hoje é a academia, acho que é Joy? Sim. Subindo na avenida, sim. Ali era uma igreja. E ele veio pregar lá, cara, e daí falou que tênis da Nike, que assim, cara, e a galera começou a tirar, assim, eles queimavam os tênis. Eu falei assim, eu não vou, eu não usava tênis, mas eu vou tirar, falar assim, você vai queimar o teu tênis? Por que a gente precisa entender que essa religiosidade ela tem que ser quebrada a partir do momento que ela vem pra gente? Sim. A Bíblia diz assim, em todo lugar que colocar a planta dos vossos pés, né, será abençoado. Então se eu vou usar um tênis, eu vou orar. Sim. Automaticamente, né? Então essa religiosidade, bateria pode, bateria não pode, guitarra pode. Isso aí é tudo religiosidade. Até na questão do estilo musical, né? Estilo musical e a coisa vai crescendo. Tem muita coisa que nós fazemos hoje no Brasil que nos Estados Unidos já faziam em 1990, 1980, né? Onde tipo assim, é um país mais desenvolvido. Então, hoje, por exemplo, a gente comentava com uma pessoa, a pessoa falou assim, vocês, por que vocês não pegam, não vão sábado de manhã, não vão tocar na avenida? Eu falei assim, cara, não adianta chegar na avenida lá com um fãozinho, uma bateriazinha. Não, cara, você vai fazer um negócio, tem que ser um negócio impactante, com som. Não é que a gente não gosta de fazer isso, mas tem que fazer porque eu lembro que quando a gente era jovem, a gente fazia culto. Sabe o que a gente fazia, pessoal? A gente descia da igreja com bateria nas costas, caixa nas costas. Ali, hoje onde ia Cacau Show, era a rádio ali. Uhum. Não montava na frente, tocava ali. Mas o somzinho era tão painha que passava a cara com o carro e cobria o som. Nossa. Né? Então, tipo, essa questão de... a gente pode fazer culto, mas fazer um culto no ar livre com som, que a pessoa possa entender o que está cantando. Sim. Essas coisas. E isso fez com que o evangelho atingisse mais pessoas. Uhum. Né? Isso fez com que o evangelho ele chegasse em outras pessoas. A gente teve uma experiência sábado passado, que nós temos um coral na igreja aí, né? Uhum. E nós fomos cantar nos hospitais. Fomos primeiro no Dr. Feitosa e cantamos na frente ali. Mas para vocês terem uma ideia, assim, que ali tem algumas farmácias ali perto do hospital, tem os bancos ali, né? Nós começamos a cantar ali, a gente estava mais ou menos uns 30, né, Arthur? As pessoas saíam na porta da farmácia, os caras, olhando assim, os caras vieram assim do banco, né, ali olhar, né? Então o que acontece? Nós somos feitos para quê? Para impactar as pessoas. Uhum. Agora, se eu chegar numa praça só com o meu violãozinho ali,
ou um acordeão, não quer, as pessoas vão ouvir, né? Mas quem está pertinho, às vezes a pessoa não vai lá, mas ela da casa dela, ela ouve. Né? Por isso que o louvor, eu falo muito isso para a galera mais nova. Você tem que ter louvor para todos os momentos. Né? Fazer evangelismo, você não vai poder cantar um louvor que fale sobre Espírito Santo, porque quem vai ouvir talvez nem sabe o que é Espírito Santo. Não vai nem entender o que está acontecendo. Eu fui numa célula um dia, uma célula evangelística, né? E o cara falava assim, olha, ontem o culto estava tremendo, uma glória. Pessoa que nunca... Eu não sei se o céu desceu, a gente subiu. A pessoa fica tentando imaginar, né? Tipo, como que as pessoas estão subindo? O fogo desceu naquele lugar. O fogo desceu. Cara, o fogo, né? É interessante que quando fala fogo, nós entendemos o que é fogo, né? Quando fala fogo, ela fala assim, opa. Peraí, tá queimando a olha que tá queimando. Então, por isso que eu estou dizendo que a igreja mudou a linguagem, né? O chamado crentez. Esse chamado crentez, ele é para crente, nós sabemos, né? Olha, o culto estava tremendo ontem, a vigília, ontem, cara, o Espírito Santo desceu no momento ali que nós fizemos um louvor espontâneo e a glória desceu. Falar para o teu amigo que não sabe o que significa. Vai ficar boiando. E daí eu falei para esse meu, cara, você tem que mudar esse negócio, você não está pregando para crente, você não é de cristão. Tinha 12 não cristãos. Nossa. Né? Daí você pode falar talvez de uma maneira que consiga atingir o próprio Jesus. As pessoas que não entendiam, o que ele falava? Por parábolas. Sim, para que elas pudessem. Agora se você... Eu lembro que a gente estava falando aqui com o Fred sobre falar na gíria, né, cara? Sim. Deus entende. Deus entende, porque o bebê e todos nós somos crianças, né? Então, assim, eu conheci menor, mas já era mais adolescente. Sim. Conheci essa aqui bebê, o Gabriel com a Eloá, o Fred eu conheci também pequeno. Mas assim, pode ver que quando o filho fala com o pai, ele fala assim, ó, o pai fala assim, falou que eu sou bonito. Não é assim? Pode ver aqui. Duvido que vocês não conversaram com criança, né? Então, quando a criança fala... Tem gente que fala assim até hoje. Então, quando a criança fala, o pai entende, não entende? Entende. E tem a linguagem de criança que só o pai também entende. Sim. Né, cara? O meu sobrinho falava assim, tio, traz chevelante. Eu sabia que era refrigerante, porque eu convivia com ele. Então, como é que Deus ele olha para nós, né? A nossa simplicidade de falar com ele. Então, às vezes, a gente estava falando sobre gíria. Fredão, pois mano, tá ligado? Quebrada, né? Mesmo. Tal. E eu me lembro que um dia eu fui num culto, eu tinha convertido fazia 2 semanas, cara. Nossa. Fomos tocar numa igreja lá em Palmeiras. E eu tocando bateria e tal, aí... Quem que vai agradecer, né? Tinha que agradecer a estadia, os irmãos, tal. Eu muito metido, falei, não, deixa que eu dobrar aí já. Peguei o microfonão assim, né, cara? E uma igreja bem tradicional, né, cara? Bem tradicional. Eu queria... Vocês são muito gente boa, o rango tava massa, me fartei do rango. Sabe? Tipo, Deus fica imaginando todo mundo olhando. Tipo assim, os irmãos olhando assim, né? Tipo, o que tá acontecendo? Os irmãos com o cabelo debaixo do braço. Aqueles irmãos mais velhos, assim. E eu falei, se você vê, mas Deus entende a gente. Sim. Deus, ele sabe o que a gente tá falando às vezes, né? Pra você ter uma ideia, um dia, 2 situações que eu vi que foi engraçada. Uma situação, o pastor Adriano deve lembrar. Nós fomos num congresso e o pastor Adriano fazia... Pouco tempo tinha voltado para a igreja e tal. E nós íamos orar no monte. E no monte existe um mistério de pegar fogo, o chão mesmo, assim, os matinhos e tal. Existe isso aí, acende. Né? Acende e tal. Quem já foi sabe disso. E nós fomos orar, fazer uma vigília no quarto e o Adriano, oh Deus, que acenda o fogo aqui, que pegue fogo aqui no chão e tal. Todo mundo aí. Todo mundo deu uma olhada, peraí, não, aqui não. E outro nós, cara, interessante. Outro a gente num culto na igreja, tínhamos comprado as cadeiras novas, né, cara? E tal, e uma pessoa lá começou, quebra tudo, Jesus, quebra tudo,
ainda tá. E o irmão falou pra mim assim, não, irmão, é novo, estamos inaugurando agora, aqui tá, assim. Então são coisas que linguajar das pessoas, que cada um tem o seu jeito dele, né? Então, mas isso entra, acho que até na própria maneira de falar com alguma pessoa. Por exemplo, vai chegar, a gente vai fazer um evangelismo com um adolescente. Não vai chegar lá, poderosíssimo, santo, maravilhoso Deus. Exatamente. Não que seja errado. Não que seja errado, mas tipo, pra linguagem deles, entendeu, velho? Por isso que Deus tem levantado vocês. Sim. Assim, eu costumo dizer que o único cara que transita por todos os lugares sou eu. Eu troco ideia com adolescentes, com pessoas de mais idade, com crianças, né? Não, que Calebs, né? Assim, na verdade. Então, eu consigo conversar com um irmão que tem 70 anos e cantar um hino da época dele, consigo conversar com um cara da meia idade, que é da minha idade, que é da minha geração, consigo conversar com um cara de 30 e poucos anos, com vocês que são mais novos, e com as crianças, né, cara? Então, tipo assim, quem que falou isso? Acho que foi a Zeneide, né? O tio Josnei, né? O tio Josnei, fica tão velho o tio Josnei. O tio Josnei parece que, nossa, é um idoso. Parece que o cara tal, tudo bem, né? 5.1, né, cara? Mas assim, então a gente consegue. E a gente tem que ter essa visão. Por isso que eu falei sobre a questão até sobre o que tocar, né? Culto do amigo. Aí levamos 30 pessoas na igreja. Aquele culto, ele vai ser direcionado para quem? Para as visitas, né? Claro que para a glória de Deus. Sim. Então eu preciso direcionar o louvor, a palavra, né? Para isso. Nós fizemos um culto de jovens, culto dos namorados. Aí o pessoal fez uma janta, fizeram uma janta, o Arthur tá dando risada. E o cara foi pregar, né, cara? Assim, o cara falou assim, 10 passos para conquistar uma namorada ou um namorado de Deus, né? Mas já era tipo assim, 9 horas, né? Pô, 10 passos, aí você vai até 11 horas. Eu falei, não tem jeito desses passos ser mais rápido. 5, acelerar um pouquinho. 3, tal. Então você tem que ter essa noção, né? Você falou aqui de conversar, né? De trocar uma ideia, de estar evangelizando, né? Porque o corpo a corpo é muito importante também. Às vezes a pessoa não vai na igreja, mas você, vou ter um culto na minha igreja e tal. Culto? Você sabe que tem pessoas que até hoje acham que igreja ainda é aquela uma. Terno, né? Senta lá. Tudo tradicional. Não, né? O trabalho que vocês fazem, eu volto a dizer que sou fã dos trabalhos de segunda, inclusive não me convidaram mais para tocar, mas tudo bem. Culpa do tô brincando aqui. Aí pro estiloso. É que na segunda eu tenho minha célula. Toquei algumas lá, até falei para ele. Mas é um trabalho que tem essa visão, né? Então isso é muito bom. Até na verdade durante a semana a gente vê esses estilos, né? Porque igual, segunda-feira tem o culto para adolescentes, então o louvor já é diferente. Aí você pega uma quarta-feira, já é um culto de campanha. Sim. Um outro louvor. Quarta-feira à tarde, lá no culto das mulheres também, outro tipo. Tem hino, por exemplo, eu canto hino quarta-feira à tarde, que é assim, ó. Deus resolve o seu problema. É um hino assim que, né? Se eu cantar na segunda-feira, o povo vai me excomungar. Não é assim? O Biel nunca mais chama. Cantar na segunda-feira, então, tipo assim, né? É um culto voltado. As pessoas estão fazendo a campanha, estão lá, né? Assim, então, por isso que hoje, né? O que a gente pensa? O ministro de louvor, hoje, dentro da música, dentro da igreja, ele tem que ser eclético. Sim. Porque hoje, por exemplo, tem esse movimento que o pessoal chama de worship, que na verdade o worship está ligado à adoração, então tudo é adoração. Sim. O estilo que que o pessoal copiou lá do Rio Sons, tal, que não é novo, porque esse estilo já vem há tempo, tal, veio para o Brasil. E essa galera nova, né? Mas assim, o que eu preciso entender? E eu falo muito isso para o meu discípulo Gabriel, que eu tenho que entender que no culto de domingo à noite não tem só galera nova. Então tem aquele irmão que gosta do Já Refúgio a Glória Eterna. Sim. Tem aquele irmão que gosta do... como é que é a letra lá do é aqui que eu me sinto muito bem. Legal, mas é voltado mais para o público mais jovem que conhece. Porque tem irmãos na igreja que não tem muitas músicas que são cantadas que não conseguem aprender. Às vezes a letra é muito grande e tal. Então você tem que entender, o músico tem que ser eclético. Vou tocar num velório. Eu não vou poder cantar. Glória, glória, aleluia. A alegria está. Eu vou cantar num velório. Eu vou cantar em um culto de ceia.
Então o cara tem que ser eclético. Eu vou cantar num culto de domingo à noite, é um público misturado. Sim. Eu vou ter que ser eclético para colocar umas músicas e tentar, não que você toque para as pessoas, não que você ministre, né? Mas assim, você vai ministrar, as pessoas têm que estar fazendo parte daquele momento. Então quando você canta, assim, por exemplo, um hino do cantor cristão, eu vejo assim, mais o Gabriel que canta, e às vezes eu canto alguns, tem muitos irmãos que não estão na igreja, estão na casa, eles se regozijam, porque fez parte da vida deles. Sim. Então, por isso que hoje, eu sempre falo isso, você não pode tocar só os hinos que você gosta. Porque, por exemplo, quando você olha pra mim, alguém falou assim que eu sou o único ministro de louvor roqueiro, que eu gosto de rock. Eu gosto de ouvir rock. Entendeu? Todo mundo cantou pagodeiro com chapéu. Pagodeiro eu não sou. Inclusive, eu acho que sou o único negro que não gosta de pagode. Nunca gostei de pagode, nunca vou gostar. Não tenho nada não, de chapéuzinho aqui. É worship. Então, tipo assim, ó, eu gosto de rock. Mas o que é? Eu sou um ministro de louvor. Então, quando eu oro durante a semana, o que Deus vai colocar no meu coração? Louvores que vai, através da minha vida, ou através de quem vai tocar comigo, atrair a presença para as pessoas que vão estar na igreja. Sim. Porque se eu tocar só o que eu gosto... Vai tocar só rock. De domingão à noite, tocar um Oficina G3, um Cates Barnett, o apóstolo vai ficar feliz. Até teve uma vez, a do apóstolo, ela foi interessante. Teve um retiro... Eu acho que o apóstolo nem lembro. Teve um retiro que lá no Longe Vista. E o Douglas, o Gisiel, Leite montaram uma banda gaúcha. E os piados até piochados de gaúcho, o Jackson tocava teclado. E fizeram, cara, um gaúchão. Foi convidado. Arrumaram um gaiteiro. Nossa, ficou. E a galera para no evento, né? Aí depois ia tocar a minha banda. Tinha uma banda que tocava só pegada, fruto sagrado, daí, com os irmãos, inclusive o apóstolo, né? A hora que nós entramos tocar assim, o Star, né? Na hora de dormir já, né? Um cafezinho, tocamos umas 4 músicas, assim, sabe assim? E aí, então, tipo assim, se você for tocar só o que você gosta no culto, você acaba não... Às vezes até egoísmo, né? Sim. Não, eu vou tocar essa aqui, porque essa aqui eu gosto. Não, Senhor, o que é melhor? Eu faço isso, não sei se todos fazem isso. Eu quando chego no ensaio para ensaiar a música, eu já sei que eu vou tocar. Já orei, até já passei por... Sim. Pode ser que em um culto, isso acontece muitas vezes, que eu tô no culto lá e toco outra música. Mas sempre eu procuro tocar o que Deus colocou no meu coração. Por isso que eu volto a falar, que todo ministro do louvor tem que ser eclético. Eu falo isso até, eu concordo com você, porque agora a gente tá passando por isso também. Porque no meu caso, assim, o Gabi também, a gente já tocou no segunda-feira com os adolescentes e agora a gente assumiu o louvor também no Jardim União. Cara, outra vibe. Nossa, meu Deus. Totalmente diferente. É outra vibe, né? Muito. Lá, tipo assim, o que a gente toca na segunda-feira, lá a gente nunca toca praticamente quase. Até porque muitos dali nem sabem, só nem conhecem. Sim, às vezes não conhecem a música, ou assim, se a gente toca, assim, eles ficam tudo, tipo assim. Então, na verdade, vocês foram colocados ali para trazer essa galera. Então, tipo assim, eu acredito que daqui, por exemplo, 6 meses, até 1 ano, né, possa já ter mudado e a galera ter entrado, né? Por isso que a visão celular é muito importante, né? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então, quer dizer, vocês estão ganhando. Logo, logo vão estar consolidando. Discipulando e consolidando, né? Sim. Então, o que vai acontecer? Essas pessoas que estão indo hoje lá, são pessoas leigas, espiritualmente, mas... Estão ouvindo a palavra, estão ouvindo os testemunhos, estão ouvindo os louvores. Tá plantado. E muitos dessas crianças, que às vezes falam assim, mas é criança, tem 8, 9 anos. Não. Muitas crianças, muita gente na igreja hoje é fruto desses trabalhos. Para vocês terem uma ideia, no Jardim União era uma taperinha, era um barraquinho de madeira. Tinha botava uma corrente e fechava, era chão batido, e quem cuidava lá? Marileia, Karen e Flávia, a pastora Karen. E de vez em quando a gente ia lá para ajudar. Então tem muitas crianças hoje que estão com 20, 25 ou até 30 anos, que iam na escola dominical, e muitos estão na igreja hoje. Até uma atrás teve ensinamento. Então, tipo assim, então, vão ganhar. Então, por isso essa sabedoria que vocês têm de saber o que canta e tal, né?
É bem bacana isso. Eu fico feliz de saber que vocês fazem isso. E você falou, né? Você gravou um CD, Coração Quebrantado? Então, eu gravei um CD, rapaz, assim, pela misericórdia de Deus, e não ganhei dinheiro. Eu acho que eu fiz umas 15 mil prensagens, mais ou menos. Fazia 1.000, fazia 500 e tal. Mas assim, eu doei muito CD, cara. Porque esse CD, na verdade, eu não gastei nada. O que aconteceu? Quando eu tinha a ideia de fazer um CD ao vivo na igreja. Sim. Mas acabou não dando certo, e eu falei, não, eu vou fazer esse CD. Foi bem assim mesmo na época do Geração Davi, mais ou menos. Foi na época assim, E eu, rapaz, uma pessoa em Vaiporã, cara, ela falou pra mim assim, viu, eu vou te dar uma oferta e grave um CD. Né, na época, né, cara, e a pessoa ficou e deu oferta pra mim. E eu gastei, vamos supor, em torno de R$500, mas assim, a maioria foi ela que deu. Então, cara, eu já fui em igreja, por exemplo, assim, que... gente simples, né, cara? Dá, assim, 50 CD, assim, para as pessoas, faziam fila e Deus abençoe, Deus abençoe. Por quê? Eu acho assim, eu não vivo disso, né? Nunca vivi disso, porque se fosse viver de música, né, ia morrer, né? Tipo assim. Né? Mas assim, o objetivo desse CD, na verdade, é levar a palavra de Deus através da música. Então, muitos amigos meus que não são cristãos, eles têm o meu CD, né? Pode ser que hoje não ouçam mais, mas uma hora ouviram, ou vamos ouvir o CD do Negão. Até uma coisa muito, muito interessante que eu fiz esses tempos aí, como eu falei, eu tinha uma banda nos anos 90, né? E aí eu me converti, cada um foi para um lado e a gente se encontrou depois de 20 anos. Já mais velho, barba branca, né? E decidimos todos os aniversários a gente se encontrar, porque a gente faz aniversário no mesmo mês, assim, tipo um faz dia 6, eu faço dia 9, outro faz dia 11, tudo pertinho. Outro faz dia 15. E daí junta a familiagem da turma aí, né? E aí chegamos lá, apareceu um dia uma bateria, um violão, uma guitarra e tal, vamos fazer um som, né, cara? Eu falei, vixe, mas eu... como eu falei, eu não tenho nada contra a música secular, mas eu procuro estar mais voltado para Deus. Vamos tocar uma música daquela época. Eu falei, vamos tocar, mas vamos tocar então 2 e tocamos 2 do meu CD. Porque já tinha ouvido, tal. E aí tocamos 2 músicas secular lá, tal, e tocamos 2 do Coração Quebrantado, né? Daí os caras, vamos tocar mais uma, aquela lentinha, aquele reguinho, pá. E aí acabamos tocando quase todos do CD. Porque os caras são músicos profissionais, então os caras, pai, ó, o tom é sol, já vai. Pronto, já vai junto. Sabe, então, qual que é o objetivo? E isso eu falo assim, a nossa igreja aí tá num projeto de gravar um CD. Sim. Mas eu falei o seguinte, qual o objetivo? Primeiro que CD hoje nem vira, né? Hoje na tecnologia aí, então se gravar CD, mas assim, a ideia é a gente gravar CD para dar de presente para a pessoa que talvez não tenha essa acessibilidade. Mas qual que é o objetivo, né? Vai para evangelístico, tal, assim, porque você gravar um CD só pro teu ego, não, gravei um CD. Não. Sabe? Então quando eu gravei esse CD Coração Quebrantado, a pessoa falou assim, você veio colocar uma foto, eu falei, primeiro se colocar uma foto, não vende. Não vende. Então, tipo assim, e outra coisa, não é para aparecer eu. Todo mundo sabe quem é José Ricardo. Né? Então, tipo assim, é para abençoar as pessoas. Como eu falei, eu dei, assim, olha pessoal, eu acho que prensei uns 15 mil CDs, assim, eu não tenho ideia, assim, mas assim, cara, o irmão falou, irmão, venha tocar aqui, eu mandar, tipo assim, 2 caixas de CD pro cara vender, o cara vender 5 CD. Né? E eu falei, irmão, distribui da igreja, tal. Sabe assim, então eu fui muito abençoado. E as músicas, como eu falei, a maioria das músicas saiu nos retiros. Sim. Né? Coração Quebrantado, foi no retiro, a maioria das músicas. E assim, não foram músicas que foram feitas na hora. Foram músicas que Deus foi colocando no meu coração, as frases, né? Às vezes eu fiz algumas composições novas, inclusive eu tô com as outras músicas prontas, que eu quero fazer. Essas novas, quero lançar nas plataformas digitais. Aí sim, ó. Quero também estar evoluído, né? Então, tipo, mas são músicas de 5 anos atrás, entendeu? Que eu vou melhorando, né? Sim. Eu faço ali vamos supor, o esqueleto dela,
E com o tempo Deus vai me dando ideia, eu vou melhorando ela. Né? Eu não consigo fazer uma música, eu até faço uma música agora. Mas assim, uma música que vem lá do céu é diferente. Então esse CD chama-se Coração Quebrantado, né? Eu acho que venda mesmo, eu vendi uns 6 mil CDs, eu acho. Mas o resto foi doado para as pessoas e, graças a Deus, né, até tem alguns em casa, hein? Se não tiver e tal. Pode mandar pra cá, vamos fazer um sorteio. Nossa, fazer um sorteio. Mas de repente. Eu tenho um lá em casa, hein? Eu tenho. Meu nome tá na ficha técnica do CD do José Ricardo. Quem quiser, por exemplo, nas plataformas digitais, eu tenho no YouTube, tem o meu canal no YouTube. Aí, ó. Qual que é o canal lá pra gente já? Coração Quebrantado. Aí, ó, pessoal. Vai lá, se inscreve e tal. Assiste lá, ó. Só. Tem a like, o Revista na Igreja, e daí tem algumas outras coisas. Agora eu não gravei mais nada, mas eu quero agora, daqui uns dias, gravar. Vou falar com o reverendo Jean para fazer umas gravações aqui. Meu Deus! Aí, o Arthur e tal. Arthur já fazer tá umas coisas. O Arthur já dorme aqui já mesmo? Já dorme aqui mesmo? Dá para gravar tranquilo. Mas graças a Deus, é a minha trajetória. Então, antes que vocês perguntem por que pai de todos... A gente já tava calculando. Assim... Com humildade mesmo, assim, todo mundo hoje dos mais velhos que tocam na igreja foi eu que lancei na igreja. Sim. Juninho, Menotti, Gisiel Leite, Jimmy. Toda essa galera aí, porque antigamente o Ministério do Louvor, qual que era o Ministério do Louvor? Era eu na bateria, Elifas Chagas Cordeiro no baixo, Sim. Ataíde Leite Flor na guitarra. Né? Só que qual que é a minha visão? E algumas pessoas às vezes me questionam. Pô, você coloca 8, 9 pessoas para cantar no louvor? Eu coloco. Não tem problema nenhum. Sim. A minha visão é que as pessoas sejam descobertas e têm talento, têm ministério e comecem a cantar. Sim. Então o que acontece? Eu sempre tive assim, no tempo que eu era ministro de louvor da igreja, que eu era tempo integral, eu sempre tinha 2 de cada, 3 de cada. E ia subindo a piazada, né? Então, tipo assim, tocava, por exemplo, na época tocava o Elifas. O Elifas parou de tocar, né, subiu o Dimão no baixo, né, cara? Tava sendo preparado. O Dimão parou de tocar, veio o Juninho, né? Sim. A posição do Maristela. O Juninho parou, como se fosse outras coisas, veio o Menotti, né? Então, criou-se, assim, ó. E todas as igrejas, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Quadrangular, Igreja Católica, assim, eu ensinei alguém a tocar alguma coisa, né? Até alguém sugeriu para mim e falou assim, viu, por que você não faz um encontro dos alunos teus? Nossa, cidade toda. Estudar e tal. Então ficou esse pai de todos por causa disso. Nem todo mundo eu ensinei a tocar, mas todo mundo que passou pela minha mão foi porque eu iniciei no louvor da igreja. Eu aprendi violão. Léo, Eu também. Jackson, né? A gente tinha um culto à tarde, ninguém queria tocar, o Léozão, né? O Léo tá. Ele era tudo piazadinha, né? Acho que tinha uns 15, 14 anos. Lá na guitarra, Jackson no baixo, eu fazia bateria. Não tinha o aquário, né? Então, tipo, é por isso que essa ficou e acabou ficando, cara. Pai de todos. E daí, eu não lembro, né? Pai de todos. Porque por causa dessa. Né? E tá subindo uma geração nova, né? Sim. Nós temos uma escola ali que já estamos com mais ou menos uns 15 que já estão tocando, já assim que a gente vai fazer um recital, né? E esses 15 vamos ter que entrosar para tocar em algum lugar. Vamos ter que, né, ver aí, né? Sim, vai porque realmente, assim, é uma igreja viva, nossa igreja é uma igreja que não para, né? Sim. Então, tipo, você tem microfones, tem vários cultos, então você vai. Eu montei uma bandinha à tarde, no culto da tarde, né? Que é um pessoal que talvez vocês não conheçam. Talvez um que vocês conheçam é o Daniel, que está me ajudando à tarde. Mas daí peguei o Leandro, que toca baixo, e peguei o Hit, que não é aquele Hit cantor do Menino Veneno. Já fala pra ele. Menino Veneno. É o Hit. E faz bateria, então. Montei um grupo à noite, peguei um batera na quinta-feira à noite, porque existe uma lenda, né? E eu já falei esses dias, que nós temos vários bateristas. Não. Nós não temos vários bateristas, nós temos alguns bateristas, né? Sim. Porque eu prezo muito, qual que eu prezo? Por pessoas que estão em célula e que participam dos cultos. Sim. Então, tipo assim, tem gente que eu nem convido, porque
não gosto de repente de tocar no culto de quinta-feira. E aí teve um aluno meu que é meu discípulo, tocou bateria, montei uma banda, peguei o Ian no teclado, aí tem o veterano Menotti, né? Que o Menotti ele o Menotti ele tá o Menotti e a Zeneide são chamados onipresentes. Eles estão em todos os momentos, tal, né? Assim. E aí, então, qual que é a minha visão? Reino, crescimento. Então, de repente, eu, cara, não sou um exímio violonista, não sou. O Gabriel, fera no violão. Né? Aí, ó. Mas ele foi meu aluno também. Tá tocando bem, mas aprendeu solzão comigo. Mas assim, ó, às vezes eu prefiro não tocar e deixar alguém tocar. Sim. Né? Então por isso e agora a gente já tá assim, ó, a gente montou um coral, pegamos pessoas assim, tirando alguns, né, que já cantavam, pessoas que nunca cantaram. Estamos usando aula de canto, por quê? Porque esse é um investimento. E eu falei assim, alguém falou, puta, mas você não tem... não estressa, né? Eu falei, não, porque eu fui chamado para isso. Qual que é a minha função na igreja? A minha função não é só estar lá no púlpito ministrando, irmão, a minha função é pegar você aqui, vamos cantar lá, Gabriel. O ritmo aqui é ensinar você. Né? Então, nós montamos esse coral, que era um sonho do pastor João, inclusive, eu conversei com algumas pessoas, houve uma época, era difícil de alguém querer tocar com o coral da igreja, né? Porque não, comigo não. Comigo já tem os caras que tocam, então não tem problema, né? É um coral, também é um coral mais moderno, que canta com palmas, que canta, né? Tá? Então, e essa geração de músicos estão subindo aí, então é por isso que eu continuo sendo pai de todos, porque a gente vai dando oportunidade e vai ajudando essas pessoas. Porque a igreja, a gente não pode, a igreja cresceu, tem 2.000 membros, né? Bênção, mas e na área musical? Sim. Né? Nós estamos com um projeto aí, o Léo que está encabeçando esse projeto, né? Que o Léo é um cara assim que está encabeçando esse projeto. Nós estamos, inclusive o cara que vai ser o produtor é o Léo, né? A gente vai estar ajudando e tal, mas ele que é o cara. E qual que é o projeto? É a igreja crescer musicalmente. Porque o corpo nosso tem que crescer tudo meio junto, né? Sim. Tá crescendo, então não tem como crescer só a mão, só o bracinho curto, né? Então tem que crescer junto. E quando eu falo em crescer junto, é o seguinte, é os teens crescerem, mas crescer musicalmente. Também. Tá entendendo? Tem 200 no team, mas tem uma geração que tem uns 30 que tocam, que cantam, que tem palavra, né? Não pode, por exemplo, 10 anos depois os mesmos. Você já imaginou, por exemplo, daqui 15 anos, o Josneizão lá, eu vou estar daqui 15 anos, eu vou estar com 67 anos, cara. O Menotti com 45. O Menotti com 45, né? Eu não posso esquecer. Entendeu? Então, tipo assim, já imaginou? Os mesmos? Não, mas ele tem essa geração aí. Gabriel, Fredão, Rebekovski, Eloá, essa geração que... Tá entendendo? Sim. A música é isso. Porque se eu monopolizar a música sonora, vai ficar assim. Já imaginou? 65 anos, Ministério do Louvor, lá do Fernando Rocha. Josnei, Menotti, né? Juninho, Douglas, Elifas Cordeiro, né? Que time! Não, cara. Ministério do Louvor dos Caleb. Aí somos nós vamos estar lá, né? Uhum. Então precisa, a igreja, na verdade, a liderança de louvor precisa entender isso aí. Sim. E a nossa igreja, assim, por ela ter também bastante membros, a gente tem bastante pessoas com o dom da música, né? Tem bastante gente que, assim, às vezes você conhece uma pessoa, você nem sabe que ela toca, mas vai ver, ela toca e canta. E fica quieto, né? E fica quieto, tem aquela timidez, essas coisas. O próprio coral, assim como eu falei pra vocês, 80%, porque assim, tem pessoas que elas não têm ainda o jeito de chegar no microfone e cantar aqui. Sim. Mas com outras pessoas elas cantam. Se solta. Então eu não posso enterrar o desejo dessa pessoa que tem a vontade de cantar, porque eu acho que ela não canta nada. Sim. Apesar de que, se você analisar, assim, poucos cantam bem mesmo. Sim. Então, essa oportunidade que as pessoas vão ter, precisa ver a alegria das pessoas no coral. Sabe? Então, isso é crescimento. Isso, né? A gente está montando agora uma banda um grupo só de homens. Até alguém sugeriu Ministério Arca de Noé.
chapéu. Tipo, é só a coroa. É o pastor Edson, é o Elifas, o Elian, o Francis Lê, é só a coroa. Na bateria o pastor Dan. Meu Deus! Sabe? Então são coroa mesmo, assim, né? Sim. E eu tinha esquecido do pastor Jean, pra convidar ele pra estar com a gente, porque o pastor Jean também é coroa, né? Já tava. Entendeu? Então, por quê? Porque precisa ter essas, né? Estamos montando uma banda só de mulheres, né? Também estamos incentivando as pessoas aí, né? Para estar ensaiando, né? Assim, são oportunidades e essa banda, assim, a gente vai dar oportunidade para quem não está envolvido ainda no ministério. Sim. Por quê? Porque chega uma época que todo mundo está envolvido, sabe tudo. Então, e essas pessoas que são de fora, você tem que descobrir. Ó, esse aqui canta, esse aqui toca violão. Não toca tão bem, mas vamos treinar. Sim. Então isso é crescimento, isso é avivamento. E às vezes as pessoas ficam tímidas e daí ela olha o Ministério do Louvor e fala, não dá pra tocar com eles já tocam bem, já tá tudo completo. Isso mesmo, galera. Então, eu acho muito bacana. E a nossa igreja, graças a Deus, tem essa visão de reino, né? Sim. Essa visão de futuro, né? De, assim, alguns pais, até falo para alguns pais, que o cara fala assim, não, mas é muito caro que você está cobrando. Não, o mercado eu estou cobrando na metade do que eu turma cobra na cidade. Mas eu falo, você tem que ver isso como investimento. Sim. Esses dias eu estava falando assim, esse aqui vocês, né, estudaram lá atrás comigo, eram criança, né? Sim. Quer dizer, hoje estão tocando. Pode ser que não estudaram mais comigo, mas estão tocando já. Então, quer dizer, quando investiu, tinha quantos anos? Que uns 9 naquela época? Por aí? Eram... Uns 8, não? Por aí. Sem dentro? Assim, Ranhento? Então, tipo, isso é investimento, né? Ó, a Rebeca, quem veio hoje tocando bateria, achei que tão grandona. Comecei a dar aula, tinha acho que uns 2 anos. A Rebeca, assim, né? Nem... Não, e sobre o... Foi mal. Mas sobre lá o que você falou do pai de todos lá, que todo mundo brinca. Eu vejo que assim, igual você falou, pra nós aqui, você deu aula pra todo mundo. Eu acho que todo mundo. A maioria que toca aqui já teve aula com você. O Arthur que tá querendo fazer violão agora. Então. Arthur, meu Deus. Mas, por exemplo, se fala, tratando da geração seguinte, seja direto ou indiretamente, você vai ser uma referência ensinando ou não. As pessoas olham lá em cima o Josnei tocando, nossa, que da hora esse louvor, olha aquele música legal que ele tirou. Elas olham assim, nossa, um dia eu quero estar lá em cima tocando também. Então, seja direto ou indiretamente. Eu sempre falo isso sobre referência, né? Isso é muito importante vocês falarem. A referência da gente tem que ser em todas as áreas. Não adianta você olhar assim, por exemplo, pro Josnei louvando a Deus lá, mas, por exemplo, o Josnei é um cara que não participa de nada da igreja, não está em célula, não participa de eventos da igreja. E existe uma lenda, Gabriel e Fred, é que os músicos eles acham que eles só foram para tocar. Sim. Realmente, isso... É só tocar, então eu toco e tal. Então, existem estudos bíblicos, existem eventos extra palco, extra culto. Né? Então, essa referência, né? Então, tipo assim, quando você está num culto de oração, você não está tocando, e alguém vê você lá e fala assim, puxa, o cara está na oração. É referência, cara. Isso aí, ele influencia muitas pessoas. Ó, um cara que eu assim, não tenho nem por que falar isso, mas e nem tô querendo nada dele, é o Robson, que é líder da galera. Sim. O Robson, ele tocava na São Francisco, tinha uma bandinha lá, que era ele, o Douglas, o Amauri, tal, o Diego, que toca hoje lá. O Robson veio pra sede, ele foi ali, o Robson, ele tipo assim, a pessoa vai falar assim, não, tapar buraco. Não, ele era tipo reserva, né? Sabe assim e tal. Então sempre foi um cara humilde, nunca mudou, cara tranquilo. Hoje, né, às vezes eu preciso dele. Robson, vamos tocar comigo? Opa, vamos lá. Então isso aí o que é? É um cara que é referencial até pra vocês. Sim. Que de repente também não tá lá no culto só quando vai tocar. Né? Ou quando tá comigo. Pode ver que tem gente que é crente com o microfone. Né? Esta noite, aleluia, glória a Deus. Quando tá no banco, puxa, culto demorado, esse pregador fica enchendo linguiça e tal. Essa é a diferença, o referencial, né? Assim. E eu louvo a Deus por você falar isso, né? Que eu sou um referencial para vocês aí. Louvo a Deus mesmo, não é mérito meu, é porque eu sempre, eu amo estar sentado no banco, cara. Eu amo estar lá no banco e ver alguém ministrar, cara. Sabe? E no culto para receber. Sim. Amo ministrar também, mas eu amo estar no banco, cara. Sim. Tá assim, porque você está ministrando e que vocês sabem disso. Seja pregando, cantando, você fica meio tenso, porque é som que às vezes não funciona, é som que às vezes os técnicos de som esquecem de ligar o microfone da gente, a guitarra. Então, fica tenso. Agora você no banco, né, cara? Tem dia que você está no bancão e fala, hoje eu só quero, ó. Só receber.
Tá, e você fica ali. Então, eu amo isso. Sim. Eu acho bacana isso aí. Legal. E agora, mudar um pouquinho de assunto aí, queria saber mais de novo da tua história que você falou lá, que você montou uma banda, foi tocar pra Curitiba, você saiu da igreja, né? Desculpe, acabei cortando. Não, pode falar. E olha que doideira, né? Como que o diabo ele trabalha na mente de quem não tem Jesus. Então nós fomos tocar em Curitiba lá, e nessa banda começamos a tocar em bares, né? E se envolvemos com tudo que se possa imaginar, né? Só não éramos gay. E ladrão, né? E ladrão, agora bebia e tal. Era uma vida desregrada mesmo, né? Eu tinha 17 para então 18 anos, inclusive eu pago um alto preço hoje devido a essa vida desregrada, né? Tem alguns problemas de saúde e eu lembro que as pessoas falavam assim, não, quando você estiver com 40 para cima, você vai começar a sentir o que você fez hoje. Sim. Então por isso que, né, saiba o que você planta hoje, porque você vai colher. E eu colho muito disso. Pressão alta, né, cara? Diabético, né, cara? Então são coisas daquelas das noites de festas. Sim. Mas eu saí da igreja, Fredão, e aí comecei a tocar na noite. É massa tocar, as gatinhas, pá, cara. Arrumava uma namoradinha, né, cara? Dava Assim, aquela olhada. Inclusive na igreja tem muitas meninas que hoje são mulheres da igreja, que são daquela época, entendeu, cara? A gente tinha uma tietagem, né? A gente gravou uma música um dia e começou a tocar na Capital FM e era Daí tipo assim, top da tarde, cara. O nome da música era Poesia de Solidão. Só que aqui. O nome da música já vai ter chorar. E aí a música falava assim, né? O refrão, né? Pena que eu não tenho nada pra você, só uma poesia escrita com tinta cor de lágrimas de uma caneta de solidão. Não, isso aí. E aí ela canta aquela música da caneta, quase tipo essa do Caneta Azul. Essa caneta azul, o cara tá. Na verdade, nós já fizemos da caneta faz tempo já. Cópia de você. Em 1988. Ele copiou vocês. E aí, cara, envolvido com drogas, bebidas, uma vida desregrada, rebeldia, né, cara? Achava massa ser roqueiro, né? Gostava do que fazia, entre aspas, mas na verdade era vazio. Né? E criou-se na minha mente, assim, até vocês vão dar risada. Eu falei esses dias que os grandes nomes do popstar do rock morreram com 27 anos e era com J. Credo, né? Então, por exemplo, Jimi Hendrix, o maior guitarrista de todos os tempos, morreu com 27 anos. Né? Jim Morrison, né? Tocava na banda chamada The Doors, morreu com 27 anos. Janis Joplin, uma das cantoras assim, loira, voz negra, morreu com 27 anos. John Bonham, baterista de uma banda chamada Led Zeppelin, morreu com 27 anos. E eu falei assim, José Ricardo morreu com 27 anos. Eu criei essa imagem na minha. Entrar pra história. Então, tipo assim, sabe, e foi assim durante muito tempo, sabe, assim, e achando que iria morrer com 27 anos. Né? Noite e drogas e bebidas e festas assim, sabe, assim, realmente só loucura, né? Mas só que o que acontece? Deus tinha uma promessa na minha vida porque eu já tinha sido da igreja. Sim, já conhecia a palavra. Então, alguém disse assim para mim, não, mas o teu lugar não é aqui. Eu estava tocando num barzinho uma vez, num lugar chamado Largo da Ordem, em Curitiba, tem um monte de bar assim. Sim. Eu tocava num barzinho chamado Robin Hood, no nome do bar. Aí no intervalo, esse Largo da Ordem, tipo assim, tem um monte de bares em volta e no meio não tem nada. Eu fui assim olhar, assim, tava uma banda tocando, 2 horas da manhã. Cheguei lá, os caras crentes tocando 2 horas da manhã, fazendo evangelismo. Não. MPC, Mocidade para Cristo. Eu não sei se existe hoje, é tipo Jocum, assim. A galera tocando o som e tal. Nossa, que cara tocando, glória, aleluia, essas músicas, mas tipo rock. Eu falei, que legal, né, cara, assim. E veio uma moça falar comigo assim, ela falou assim, viu, posso orar por você? Tá? Eu falei, tem que ser rapidinho, tá. E eu tava fumando assim, né, cara, com um copo de cerveja, assim. Eu joguei o cigarro assim, coloquei o copo de cerveja e ela orou por mim. E ela falou assim, esse aqui não é o teu lugar. Um negócio doido, né? Porque eu falei, mas como isso aqui que eu ganho meu sustento? E passou-se os anos, interessante. Eu entrei na igreja para afinar uma bateria. Até eu sempre falo isso, o irmão Adão, a irmã Lídia,
ali, que são da nossa igreja, eles são meus pais na fé. Porque o que aconteceu? O cara, eu tava indo, olha o que aconteceu, rapaz. Eu conheci uma menina aí na cidade aí, cara, da igreja, e eu, malandro, a menina deu bola, eu falei assim, vou pegar. Já era. Vá no culto quinta-feira lá na minha igreja. Claro que eu vou. Claro que eu fui. Vamos lá falar em Fui lá, só que é o seguinte, né? Cabeludo, brinco. Nossa. Aquela época, 1990, o cara entrava de brinco na igreja, cabeludo, calça rasgada. Entrei e sentei e a menina sentou do meu lado. Tava lá na frente e veio sentou do meu lado, cara. Eu falei assim, opa. Já era. Já, né? E na verdade, aquele dia foi o dia que Deus me resgatou naquela noite. Eu fui pegar alguém, né? No sentido da galera da piazada, achando que ia pegar e fui pego pela palavra. Era essa que é a minha pergunta pra você. Quando que deu esse estralo, assim, tipo, vou voltar pra igreja? Então, cara, foi esse dia aí. O que aconteceu? Eu ia numa... Aliás, foi uma semana antes que eu comecei a voltar pra igreja. Eu tava indo numa festa lá na BB um sábado à noite, num aniversário Natal. E fui pegar o ônibus ali na Praça do Relógio. E meu amigo falou assim, ô Juninho, você tá indo onde? Eu falei, tô indo numa festa. Cara, o culto é 8 horas, cara. E nós compramos uma bateria e tá desafinada a bateria. Você não quer afinar pra nós a bateria lá? Eu falei assim, cara, bom, 7 horas dá tempo lá, porque é festa, né? Sim. E entrei, atravessei a praça, né? O meu amigo Ezequiel, até por sinal, e fui afinar a bateria pro cara. E afinei a bateria pro cara, tal. Só que eu afinei a bateria pro cara e afinando a bateria, acertamos ali e começou o culto, cara. Os irmãos começaram a chegar, começou o culto. Eu fiquei com vergonha de sair pelo meio da igreja e sentei no primeiro bancão ali, né? E assisti o culto. Aí que eu conheci essa menina e acabei indo lá nesse dia, foi o dia que eu tava com uma carteira de cigarro no bolso e eu tava lá na igreja e quando o cara pregou, né, aquele negócio, talvez mesmo eu tendo crescido na igreja, eu não tinha tido uma experiência com Deus. Porque crescer na igreja não significa que você é cristão. Você é filho de crente, né? Por isso que eu falo muito isso para os pais. Tem que a criança, quando ela começar a entender, fazer ela confessar Cristo como Salvador. E o cara pregou e a mensagem era só para mim. Diretamente. Não, diretamente. Filho pródigo. Nossa. Mas o cara nem sabia que eu ia estar lá, né, cara? O cara pregou pra mim, não, o cara começou a pregar, você pá. E quando eu vi, eu tava lá na frente, cara. Tava lá na frente e a partir daquele dia, assim, eu voltei pra igreja, né, tal. Mas teve uma situação antes que vocês vão analisar. O Adão e a Lídia, essa turma foram cantar lá em Ortigueira. E aí na hora lá, eles dividiram, turma pra ir nas casas pra dormir. E eu, ninguém convidou pra ir na casa. Né, cara? Porque eu não conhecia ninguém e tal. Sim. Aí o pastor falou assim, não, mas o irmão não tem forma, irmão. Eu tô de a pé, mas eu durmo aqui no banco da igreja. E aí eu falei assim, eu vou dormir. Ele falou, não, então dorme aqui, tem um apartamento da igreja que dorme aqui e tal. Só que eu tava querendo ir num bailão, baile do Pinhão, que tinha numa escola bem em frente. Sim. Eu falei assim, bom, 11h30, meia-noite, olhei a janelinha, pulava aqui, era no alto, pulava aqui, pra voltar do meu jeito. Ia no baile, dançava na inteira. E naquele dia, o pregador ia chegar no outro dia de manhã, chegou naquela noite. Vai procurar no hotel onde o cara foi dormir do meu lado. Nossa. E eu bolar, falei, não, vou esperar, de repente, o pastor chegou, ô irmão, passa. Ô irmão, o pastor chegou aqui pra ministrar e tal. E aí o cara chegou assim, foi falar comigo e falou assim, ó, o que você tinha pensado, Deus não vai querer que você faça isso. Nossa, direto. Eu falei, então Fechou. foi isso, sabe? E daí depois daquele dia assim eu fui. Porque é uma busca, né, cara? A gente todo dia precisa buscar a Deus, né? E hoje eu falo assim que muitos da minha geração morreram sem Cristo, né? Não tiveram a oportunidade, não conheceram a Cristo. E graças a Deus, por isso que assim, eu sou um cara eu vivo intensamente o que eu faço. Se eu for cantar num velório, eu canto intensamente. Se eu for cantar no aniversário, eu canto intensamente. Se eu estiver na igreja, porque eu fazia isso intensamente, quando eu não tinha Cristo. Então hoje, assim, eu não sou chegar e falar, não consigo, cara, eu não consigo. Até fomos tocar esse dia lá, o Ian, falei, filho, vamos botar rock and roll aí, tal. Né? Então eu vivo intensamente. Na igreja, tudo que eu faço é intensamente, cara. Sim. Sabe, não consigo fazer meia boca, não consigo, e não gosto de fazer meia boca. Então,
Prefiro nem fazer. Até que para Deus tem que ser tudo com excelência, né? Exatamente. Então aí fiquei nessa igreja um determinado tempo, mas não consegui me adaptar à igreja, né? Não a Cristo. E daí fui para Batista, cara. Aí na Batista estou há 27 anos na Batista. Eu lembro que você, quando você estava aqui, você foi embora um tempo da cidade. Ultimamente eu fui embora e fiquei fora um tempo, né? Sim, e voltei agora fazem 8 meses. Realmente voltei para a terra que emana leite e mel. Né? Eu em 8 meses aqui eu ganhei um carro, cara. Olha só. 8 meses aí, um irmão aí e tal, me deu um carro, falou, irmão, tá aí, usa o carro, então, bênção, né? É mérito meu? Não. Né? É a graça de Deus. O que é graça? Favor imerecido. Né? Então ainda o cara falou assim, não, eu vou te dar o carro. Daí eu falei, não, irmão, pode deixar que eu arrumo aí o amortecedor. Eu falei, não, Deus mandou dar bom para você. Eu falei, então, Glória a eu Deus. não vou discutir com Deus. É. Então a vida é essa, né? Então quando eu estou ministrando na igreja, em qualquer lugar, né? Como eu falei esses dias pro pastor Jean, eu não sou ministro de louvor só do púlpito, porque lá no púlpito é fácil se ministrar, porque você... Lá em cima tá no culto, né? Agora você ministrar na rua, né? Ou na casa de alguém é diferente, né? Louvar no hospital. Louvar no hospital é diferente. Então Deus tem feito grandes coisas, sabe? E eu acho assim que depois de 10 anos mais ou menos fora aqui de Telêmaco, acho que agora é hora de eu chegar aqui, armar minha tenda aqui, né? E só quando tiver que subir aqui pro lugar dos pés juntos aqui, que daí eu vou sair daqui, mas eu não pretendo sair daqui mais. Não pretendo, quero gastar os meus dias na igreja. Amém. Ontem eu dei aula de manhã, dei aula à tarde, aí dei aula até 7h30, subi para a oração lá. Né? Mas é doideira. Não é doideira, eu quero viver intensamente a Deus. Né? Vocês também. Daqui vão sair para talvez nem vão almoçar, né? Vão comer um X mico ali e tal. E aí, né? Isso aí é viver intensamente, meus queridos. Sim. É gastar o teu tempo no que é útil. Né? Porque tem uma gente que gasta tempo o quê? Não que não seja que não posso. Jogando bola, passeando, não. Eu vou gastar o meu tempo na obra de Deus. Sim. Entendeu? Porque daí o que vai acontecer? Vocês são novos, mas daqui 20, 30 anos, vocês vão deixar um legado para os filhos de vocês. E quando o senhor olhar e falar assim, o Gabriel, quem foi o Gabriel? O Gabriel é filho do Márcio com a Elis. Nossa, meu avô, você já imaginou daqui 50 anos? O meu avô é o Gabriel. Nossa, meu avô, ele fazia um trabalho lá no Jardim União, hoje é um condomínio lá, uma igreja grande, né? Quem que foi tua mãe? A minha mãe foi a Eloá. A Eloá, aquela menininha que dançava, tal. Olha, quem foi a Rebeca? Aquela menininha que vivia dando risada, assim, que sua vizinha assim do Paraguai. É ela, né? A sua avó. Não me diga a sua avó, Rebeca. Nossa, a Rebeca eu lembro. Fomos crianças juntas na igreja. Tocava no Kids, tocava no Firmando da Rocha. Daí quando não tocava, estava tirando foto. Não estava tirando foto, estava cuidando da projeção. Quando estava na projeção, estava tocando carrom lá no Jardim União. Quando estava tocando carrom, estava tocando carrom sexta-feira lá no culto, na oração. Então, é esse legado que a gente vai deixar. Tá entendendo? É esse legado que vocês vão deixar. É esse legado que eu vou deixar. As pessoas vão lembrar, a gente começa a lembrar do Juminiano da igreja, irmão Maria Caetano, irmão Mário Medeiros, Dona Vilma Andrade, irmão Nofrinho, pessoas que já partiram. A irmã Maria está viva ainda, mas pessoas que deixaram um legado na igreja, né? Mas assim que é muito bom, sabe, poder o pessoal dar risada. A Maria está viva, a Maria Caetano tem acho Glória a Deus. 80 e poucos anos, rapaz. Está brigando. Se levantar a mão, Deus puxa. Não é assim? Tem gente que fala, não, tá tão de idade que se levantar a mão, Deus leva. Mas é isso, galera. É isso aí que deixar marcar uma geração, né? Mas é muita história. Não, a história pra... É uma honra ter você aqui. Obrigado. E pedir pra você deixar uma mensagem para o pessoal que vai assistir. Algo que direto legal, coração deles. Legal. O que eu quero passar para vocês. Busquem a Deus. O ontem já passou. Estamos vivendo hoje. Mas busquem a Deus como se você estivesse morrendo amanhã. Por quê? Por que eu digo?
Hoje que nós estamos vivendo é pela graça de Deus. Então você que pode ir a um culto, você que pode participar de uma célula, você que pode até no Jardim União ajudar, nos ajude. A nossa igreja ela está de portas abertas, nós temos 4 cultos no final de semana, além dos cultos dia de semana, que segunda-feira volta os teens, né? Então nós temos culto terça-feira dos teens, nós temos culto quarta-feira à tarde, quarta-feira à noite, quinta-feira à noite, e nos finais de semana temos 4 cultos, 2 no CBA e 2 na igreja sede. Então busque a Deus, clame a Deus. Ah, mas eu preciso, eu estou assim assado. Agradeça a Deus. É isso que Deus quer de você. Gratidão. Deus abençoe. Ah, e só corrigindo, é segunda-feira dos adolescentes. Desculpa. Eu falei o quê? Terça. Acontece. Pessoal. É que é muito culto, né? Glória a Deus. Pessoal, agradecimento ao Josdei. Agradecer pela presença dele, muita história, muito ensinamento. Pessoal, não esqueça, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha com todo mundo, deixe seu comentário aí. Que Deus abençoe e vamos que vamos pro próximo. Fala, Deus! Se inscreva no Coração Quebrantado. Se inscreve aí, ó. Coração Quebrantado também, não Quebrantado. esquece, hein? Fortalece lá. Valeu, família. Rapaziada, salva de palmas. Aê! Deus abençoe. Tamo junto.